seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Cliente, o seu programa de estratégias de negócios aqui na TV Max. Hoje um programa um pouco diferente, um programa muito especial, porque nós estamos trazendo uma convidada internacional que tem uma experiência maravilhosa e que com certeza vai poder agregar muito para você que está aqui nos escutando e que busca conteúdos para alavancar os resultados do seu negócio, da sua área, da sua liderança. Bom, hoje eu estou aqui com a Elizabeth Almeida. A Elizabeth é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo. Ela tem mais de 20 anos de experiência como executiva e como consultora em áreas corporativas de relacionamento com o cliente e com o consumidor, abrangendo promoções, e-commerce, logística, vendas, cobrança, call center, enfim, transformação digital. A Elizabeth, ela tem especialização em marketing digital, qualidade de serviço pelo Instituto Disney e normas COPC. Então, a Elizabeth tem um currículo muito vasto que eu tenho certeza que vai poder contribuir imensamente para a gente. Além disso, ela também tem uma experiência acadêmica, foi professora na Universidade Federal da Bahia, Laureate International University, então, e palestrante no Brasil e em Portugal. Elizabeth, muito obrigada por estar aqui hoje no Conexão Cliente, com toda a sua experiência e bagagem, que eu tenho certeza que vai ser excelente para todo mundo que está assistindo a gente hoje. Obrigada pelo convite, Giovana. É um prazer estar aqui, contribuir, contar um pouquinho, né, do que eu já fiz. E também eu acho que esse é um momento que colaboração vai fazer diferença para o mercado, seja no Brasil ou seja em Portugal. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu chamei a Elizabeth aqui hoje para a gente poder falar sobre um tema que hoje está super em alta e que grandes empresas, assim como as empresas onde a Elizabeth já esteve, já lançaram mão desse tipo de comportamento e nada como a gente trazer quem já sabe, quem já viveu isso, para falar um pouquinho sobre esse tema. Hoje a gente quer falar sobre a importância da diversidade na performance de equipes. Tema bem comum para você, né, Beth? Bastante comum. Eu acredito muito que a pluralidade das pessoas dentro de um time é bastante relevante para resultados. Sim, eu também. E por isso que eu resolvi trazer esse tema hoje aqui, porque eu tinha certeza que muita gente vai poder se identificar e também obter muitos insights com o conteúdo que a gente vai trazer hoje. Eu queria já começar, Beth, falando com você trazendo que você trouxesse um pouquinho desse teu caminho, dessa tua experiência, desse teu legado profissional, onde você já geriu diversas equipes e grandes equipes, de acordo com a sua experiência. Por que você acredita que equipes plurais, diversas, são importantes nas empresas hoje? Eu sempre, né, durante toda a minha carreira liderando pessoas, eu busquei trazer para a minha equipe pessoas que pudessem contribuir de formas diferentes. Então, quando eu fazia o recrutamento e seleção, eu não estava ali olhando a questão de gênero, de cultura, de classe social ou orientação sexual ou qualquer outra questão. Eu estava ali olhando o quanto aquela pessoa estava conectada com a cultura da organização e quanto ela poderia realmente contribuir para os resultados. Então, eu não selecionava com esse olhar de diversidade. Eu olhava para a pessoa e entendia qual era o potencial que ela teria para trazer resultados para a gente
contribuir e quanto a companhia poderia desenvolver também esse profissional, que a passagem dele pela organização fizesse diferença também na vida dele. Porque eu acredito que empresas têm esse papel social. Você, quanto líder, você tem que trabalhar o desenvolvimento das pessoas para que ela se torne um profissional melhor para a própria organização, mas também melhor para o mercado. E se a organização for realmente poderosa no olhar das pessoas, esse talento vai ficar nessa organização durante muito tempo. Eu acho também muito por esse viés, né, de ter a ver com a retenção de talento. Quando a empresa ela tem esse olhar do desenvolvimento do outro, ela consegue reter os melhores talentos. E também, como você muito bem falou, a gente trazendo pessoas diferentes, com olhares diferentes, o quanto que a gente não consegue trazer criatividade, né? Aquela bagagem cultural, o quanto que ela pode acrescentar ali diante das nossas estratégias, de tudo que a gente quer fazer de diferente para as nossas áreas e para as nossas empresas. Muito legal, muito legal. E quando a gente fala especificamente da experiência do cliente, que é um assunto que você é tão conhecedora, nós temos aí caminhos similares, corremos no mesmo caminho, e sei o quanto que você a vida inteira se voltou para o relacionamento com o cliente, para a experiência com o cliente, toda a sua experiência foi nisso. Quando a gente fala da experiência do cliente, qual é o papel dessa diversidade, o quanto que isso traz de enriquecimento para esse cliente que está ali na ponta, recebendo essa experiência e em contato com a empresa? Bem, eu acho que hoje, né, já está mais do que provado que a gestão do relacionamento com o cliente, ela é chave para o sucesso do negócio. E quando a gente tem isso em mente, é natural que quanto mais diversa seja essa equipe, potencialmente você vai ter uma melhor capacidade de entregar uma melhor experiência. Porque nós sabemos que os clientes também são plurais. Você tem vários perfis de clientes. Então, como é que eu consigo olhar de forma holística para o meu cliente, entendendo a necessidade dele, como eu vou ser capaz de cada vez mais entregar uma melhor experiência se eu tiver um time todo igual? Quanto mais diverso for meu time, mais capacidade eu tenho de atender de forma diferenciada do mercado todos os perfis de clientes também que eu tenha. Então, assim, nas minhas experiências que eu tive em várias organizações, eu tive pessoas de várias idades que atendiam serviços diferentes e traziam experiências diferentes. Eu tive o primeiro emprego, aquele profissional que nunca tinha trabalhado, e tive profissionais mais velhos do que eu, naquele momento, e que efetivamente entregaram muito à organização. O que a gente tem que olhar em um time diverso é o quanto ele pode contribuir ponta a ponta na jornada do cliente. Eu acho que esse é o olhar que devemos ter. A diversidade, ela agrega valor ao negócio, ela agrega valor à organização quando você fala que você quer entregar uma experiência do cliente genuína. Você quer entregar realmente a melhor experiência dele. Então, assim, quando você quer ser lembrado pelo cliente, sua marca, sua empresa, seu produto, seu serviço, você também tem que fazer esse exercício dentro de casa. Eu quero atender um público muito grande. Então, eu vou ter que também ter uma equipe diferente, diversas, que questione as questões da empresa. Porque as empresas estão em total mudança. O mercado muda o tempo todo. E se você não é capaz de acompanhar essa mudança, você muitas vezes perde espaço no mercado.
Uma equipe diversa, ela traz esse movimento, ela traz essa dinâmica, que é muito relevante. Sim. E eu acho também que tem uma questão de identificação. Isso ajuda também na conexão de identificação, né? Porque, às vezes, você ter... Eu cheguei num momento a trabalhar numa empresa que nós tivemos uma época que as pessoas eram todas contratadas muito parecidas. Das mesmas faculdades, com o mesmo perfil, com a mesma idade, dos mesmos bairros. Então, o que acontecia? Ficava todo mundo assim, uma empresa que tinha a mesma cara, sabe, o tempo inteiro. Então, um cliente diferente, só que essa empresa atendia diversos públicos, inclusive diversos nichos. Então, assim, como é que se cria conexão? Se você tem pessoas ali com o mesmo perfil. Complicado, né? Então, eu acho que tem esse olhar também para a gente criar conexão com as pessoas, né? As pessoas se identificam, quem está de fora, nossa, ela tem Eu acho que identificação, né? Identificação é uma palavra importante. Uma identificação, com certeza, sem sombra de dúvida. E, enfim, eu sou muito fã desse olhar de diversidade. Eu acho que um outro ponto que eu também acho importante, não sei se você já observou isso nas suas experiências, é o clima organizacional. Porque quando você tem, quando a empresa privilegia, está sempre trazendo pessoas diferentes culturalmente, as pessoas elas acabam se respeitando mais, se acostumando com as diferenças, evita aquelas coisas dos nichos, né, dos silos que a gente fala tanto hoje em dia. Você já chegou a perceber isso? Eu acho que isso, né, na verdade, acontece muito. Eu acho que toda organização tem um pouco isso, né? Mas o que, para mim, é muito importante quando você tem um time bastante diverso é que, quando você se conecta com um cliente também bastante diferente, não existe surpresas. Porque você já está no dia a dia, você já é plural internamente. Muito e legal. Você se conecta mais facilmente com os clientes. Quando a gente fala, por exemplo, hoje do digital, que ele é muito... né, a empresa que não tiver no digital, ela praticamente não existe, né, hoje. Então, quando a gente fala do digital, essa capacidade, essa habilidade de falar, por exemplo, nas redes sociais, de se comunicar com os clientes, é indiscutível que você precisa ter um time plural. Eu tive essa experiência de gerir um grande time que falava o tempo todo nas redes sociais e um volume muito grande de conversa. E a diversidade desse time era o que fazia diferença em criatividade, porque não pode ter copiar e colar em redes sociais. Aí é a pior das armadilhas. E a criatividade de conversa depende do público que está conversando. Então, se você tem uma equipe diversa, ela é capaz de criar conversas diferentes todos os dias. Olha. E você conecta o cliente. Você traz ele para perto. Você é ouvido no digital. Muito legal, muito legal. E, Beth, eu queria também saber de você sobre a atitude do líder, quando a gente fala de um assunto como esse. Então, assim, ao meu ver, a atitude do líder é fundamental na manutenção da diversidade dentro de uma empresa ou dentro de um time, tá? Quais são as habilidades e características desse líder ou desse empreendedor ou desse CEO? O que ele precisa ter de diferente dos demais que vai estar aí privilegiando e mantendo uma cultura diversa dentro de uma empresa e, obviamente, colhendo esses frutos? O que você acha que ele precisa ter? Primeiro, eu acredito o seguinte, se o líder está em uma organização e essa organização ela ainda não tem um time plural, ele tem o papel de incentivar isso.
de fazer acontecer a pluralidade, de fazer acontecer, ter time diverso, ter pessoas diferentes. E manter isso é quase, assim, como é que eu vou dizer, obrigatório. Obrigatório para um líder manter isso. Se eu já estou em uma organização que isso acontece, manter é obrigatório. E quando eu falo de ter um time diverso, não é estar condicionado a cotas. Uhum. Porque se você era um líder que está condicionado a cotas para manter a diversidade nessa empresa, dificilmente você vai alcançar a alta performance nesse time. Colher todos os frutos, né? Colher Exatamente. todos os frutos que essa cultura pode trazer. Porque você vai estar ali preso a uma questão, vamos dizer assim, de compliance. Eu tenho que cumprir uma quantidade de pessoas específicas e você não vai estar buscando desenvolver pessoas, trabalhar alta performance de resultados. Então, você tem que estar focado em desenvolver pessoas, em trazer pessoas para a organização diversa, que possa cobrir todos os tipos de perfis possíveis, mas não se prenda à cota. Busque desenvolver pessoas e trazer pessoas que possam realmente contribuir. Forme uma equipe. E, para mim, quando você fala de característica, eu acho que a empatia ela é fundamental como característica de um líder, como habilidade, como atitude. Conhecer as pessoas, isso tem que acontecer com o líder. Invista seu tempo. Conhecer as pessoas é investimento de um líder. Uhum. Porque quando você conhece as pessoas que trabalham com você, você é capaz de dizer o seguinte: durante um tempo você foi ótimo nessa posição, mas eu quero te desafiar agora para você ocupar outra posição, aprender coisas novas, fazer outra atividade. Eu fiz isso muito com a minha carreira. Eu tenho amigos hoje que fizeram parte da minha equipe e que hoje, quando a gente senta para bater um papo, eles falam isso. Eu tenho um querido amigo que ele fala o seguinte: quando você me pediu para eu mudar de posição e fazer uma coisa completamente diferente, eu achei que você queria me demitir. Olha. E ele se desenvolveu de tal forma. Hoje ele é empresário, ele tem a empresa dele, na verdade ele tem 2 empresas. Olha isso. E isso porque parte desse desenvolvimento despertou nele uma vontade de conhecer coisas que ele antes talvez não pensasse em aprender, que ele achava que não tinha nada a ver com a formação acadêmica dele. Então, eu acho que o olhar do líder, na hora que ele fala de conhecer as pessoas, é isso, é você desafiar as pessoas, porque você, com o seu olhar de líder, você vê a capacidade delas. E eu acho que um fator diferencial para um líder, o que é que ele tem que ter de diferente dos demais, é genuinamente cuidar das pessoas. Sim. O líder que cuida genuinamente das pessoas, ele vai ter diversidade no time, ele vai ter alta performance, vai ter pessoas motivadas e vai ter pessoas sempre comprometidas e engajadas no propósito da empresa. Sim. E esse cuidado, ele tem que ser o tempo inteiro, durante todo o ano, não pode ser pontual, não pode ser doses, ele tem que ter uma continuidade e tem que ser com todos. Não é só com a equipe que ele lidera, mas com os pares, com líderes de outras equipes, porque muitas vezes tem um talento que está, sei lá, na área de operações. Mas você, como líder, você olha aquele profissional que não é muitas vezes da sua equipe, mas você conversa com o líder dele e fala: por que a gente não faz um intercâmbio? Deixa ele passar um tempo aqui na minha área.
Vamos ver se ele se desenvolve aqui. Eu vejo que ele tem um talento para trabalhar na área de marketing, por exemplo. Eu acho que o líder, ele tem que ter esse olhar para os profissionais de um modo geral na organização, porque é isso que vai fazer a organização crescer e cada vez mais ter profissionais de alta performance. E veja que ser um profissional que olha para as pessoas, que está com um olhar atento às pessoas, não deixa de ser um líder e um profissional que não tenha postura de dono com olhar para a empresa também. Porque, sem dúvida, né, ao passo que ele observa que aquela pessoa pode ter um talento para atuar na sua área ou na outra, ele também está pensando na performance e nos resultados que essa pessoa vai trazer ali. Então, porque as empresas são feitas de pessoas e muitas vezes o líder, né? Nós como os líderes tem que ter a humildade de entender o seguinte: muitas vezes eu coloquei alguém para fazer uma determinada atividade em uma determinada posição, 2, 3 meses depois, você via que aquele desenvolvimento não estava acontecendo. Então, você tem que olhar e dizer assim, gente, será que, de repente, essa pessoa não poderia estar em outra posição? Então, também, uma regularidade de olhar as pessoas, de entender a sua motivação. Eu acredito muito em ser feliz. E eu acho que quando você tem profissionais, equipes que são felizes trabalhando em organização, não tem como o resultado não ser bom. não tem. Não tem como. Aí a gente olha de novo, né, para o quanto que a empresa, através ali de um RH atuante junto aos seus líderes, e principalmente o líder está fazendo o seu papel em olhar para o desenvolvimento das pessoas. E hoje a gente já fala em desenvolvimento não só profissional, mas também pessoal, assim. Quais são os objetivos também pessoais daquela pessoa, né, daquele colaborador, e que, de alguma forma, a empresa está apoiando e conduzindo para esse caminho, né? Quando a gente fala, por exemplo, numa gestão voltada para um employee experience, né, a gente olha muito, de novo, também para uma jornada de um colaborador e como que a gente consegue contribuir para ele, não só de forma profissional, mas aqui a gente ainda está engatinhando muito em employee experience, né? É algo que a gente está tentando fazer, que as empresas estão ainda aprendendo a fazer, mas que vale a pena a gente ter esse tipo de conversa para motivar, para trazer insight, para ajudar as empresas a potencializar esse olhar para as suas pessoas, né? Eu vejo muito, né, as organizações olharem os benchmarks de mercado, né? Então, quando eu fui fazer o curso na Disney, eu tinha muito o olhar de... Eles vão estar me contando, né, compartilhando nesse treinamento o que eles fazem lá no dia a dia deles. Quando a gente pensa na Disney, muitas vezes a gente acredita que eles são extremamente lúdicos o tempo todo, são lúdicos, né? Tudo acontece organicamente. Não é verdade. Eles são processo na veia o tempo todo. Só que esse processo, ele está depois do propósito. E tem uma premissa na Disney que é: você pode sair do processo, mas você não pode sair do propósito. Olha só. Então, as pessoas têm um engajamento com o propósito tão grande que o processo passa a ser relevante, porque ele está totalmente conectado com o propósito. E na Disney você vê todos os perfis de pessoas. É verdade. Então, eu acho que esse olhar do líder em entender que se você olhar e cuidar das pessoas genuinamente, o seu resultado está garantido, isso é fundamental. E liderança, ser líder, não é função ou cargo, é comportamento. Muito bom. Muito bom.
Inclusive, tem pessoas que já exercem antes mesmo de ter o cargo. E quando o cargo vem, é uma coisa tão natural, né? Por quê? Porque ela já é vista pelos seus pares, pela equipe, como um sucessor natural, como alguém que já estava ali exercendo, executando, né? Tem gente que é já orientado a isso, tem o perfil. Muito legal, concordo plenamente. Existem pessoas que nasceram para ser líder de pessoas e existem pessoas que nasceram para ser líder de projetos e processos. É verdade. E eu acho que o RH, nesse momento, ele tem um papel fundamental de saber entender quem é líder de pessoas. E o verdadeiro líder cuida de pessoas, porque o líder que cuida de pessoas está cuidando da empresa. Sim. Está fazendo o resultado acontecer. Sim. Está criando engajamento. No momento que você tem uma equipe comprometida, esse resultado não tem como não ser bom. Uhum. Concordo. Não tem. De fato. Gente, mas olha, o papo foi excelente. Muito bom ter você aqui, Beth, trazendo esse conteúdo de qualidade, podendo dividir um pouquinhozinho só dessa sua experiência. Quem conhece um pouco do trabalho da Beth, eu já vi a Beth em algumas oportunidades, tem aí uma bagagem gigante profissional, com muita experiência, com muitos projetos bacanas. Então, eu queria te agradecer por esse papo excelente que a gente teve hoje, podendo falar aqui da diversidade, do papel do líder na manutenção de uma cultura diversa e nos resultados que trazer pessoas diferentes culturalmente podem trazer aí para uma empresa. Beth, eu queria que, para finalizar, você falasse um pouquinho como as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais e um pouquinho aí do seu trabalho, e quem quiser te encontrar, como faz? Bem, a minha empresa se chama 13 Consulting, então minhas redes sociais têm todos esses nomes, Facebook, Instagram, canal de YouTube, tudo é 13 Consulting também. O meu site, eu tenho um site.com.br e tenho um site.pt, que tem alguns serviços que só acontecem em Portugal. Eu só presto para Portugal, em alguns mercados aqui específicos. E eu também estou lançando agora um produto bastante focado para esse momento de retomada da economia, retomada dos negócios, que é uma consultoria online em vários temas, chama Consultoria Online Relacione-se. Então, são vários temas que passam pela satisfação do cliente, experiência do cliente, transformação digital, vários temas estão lá no site. Caso não encontre o tema que você precisa de ajuda, não tem problema, entre em contato conosco, que se pudermos, vamos ajudar. Então, eu acho que esse é o momento de contribuir, colaborar para acelerar em Portugal toda a retomada, porque em Portugal tudo já está funcionando, e no Brasil, que está agora voltando, realmente contribuir e poder ajudar as empresas. E essa consultoria não tem questão de tamanho, pequena, média, grandes empresas, e o objetivo realmente é fazer isso. Então, assim, eu queria te agradecer muito, né? Eu acho que esse seu programa ele é muito importante, porque ele traz um tema que hoje ele é chave estratégico para o negócio, para o mercado, que é se conectar com o cliente e olhar essa relação com muita importância, porque ela é a chave do sucesso, ela é a chave realmente do negócio. Sem sombras de dúvida, sem sombras de dúvida. Cuidar da experiência do nosso cliente é trazer crescimento para o negócio. Sem dúvida. É isso, sem sombras de dúvida. Ai, que bom. Beth, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por ter estado aqui com a gente e principalmente por esse conteúdo tão valioso que nós vamos poder desfrutar aqui no Conexão Cliente. Sucesso para você. Obrigada. E muito obrigada. Para nós. Tchau, tchau. Obrigada também. Até logo. Obrigada.